meus queridos companheiros apaixonados por história. Ao longo da história, o Reino Unido teve 61 monarcas, porém apenas 7 mulheres foram regidas monarcas governantes. O vídeo de hoje faz parte de uma minissérie biográfica sobre as 7 rainhas governantes do Reino Unido. Lady Jane Grey nasceu no ano de 1537, perto de Lancaster, em Londres. Jane pertencia a uma família aristocrata da dinastia Tudor, sendo a filha mais velha do duque Henrique Grey e Francisca Brandon. A mãe de Jane era filha de Maria Tudor, irmã do rei Henrique VIII. Portanto, Jane era sobrinha-neta de Henrique VIII e prima de segundo grau do rei Eduardo VI e das princesas Mary e Elizabeth, sendo, portanto, a quarta na linha de sucessão ao trono inglês, caso o monarca regente não tivesse herdeiros. Os pais de Jane queriam que a menina se casasse com Eduardo VI, por isso Jane recebeu uma excelente educação, sendo muito dedicada aos estudos. Estudou latim, francês, italiano, hebraico, grego, caligrafia, dança e bordado, desde os 6 anos de idade. Jane era uma protestante fervorosa e desfrutava da influência da dinastia Tudor. Durante a infância, Jane foi morar uma temporada em Londres com Catarina Parr, que foi a última esposa de Henrique VIII. Os pais de Jane viram a oportunidade da filha estar mais próxima de Eduardo VI, porém os dois mal se encontravam. Logo após a morte de Henrique VIII, Catarina casou-se com Thomas Seymour, mas acabou falecendo posteriormente em 1548. Com a morte de Catarina Parr, Thomas Seymour se tornou responsável pela guarda de Jane quando a menina residia em Londres, e tentou arranjar o casamento de Jane com o rei Eduardo VI. Mas os planos não deram certo, e ele foi preso na torre e executado. Em decorrência desses acontecimentos, Jane voltou a morar com os pais. Em janeiro do ano de 1553, Eduardo VI estava muito doente, e John Dudley queria manter sua influência no trono. Então John viu na jovem Jane a herdeira perfeita para ascender ao trono inglês. John negociou com Francisca o casamento entre Guilford, filho de John, com Jane. Jane não gostou da ideia de se casar com um membro da família Dudley, mas como sabemos, naquela época os casamentos eram arranjados de acordo com os interesses das famílias dos noivos, e as mulheres eram obrigadas a aceitar o casamento. No dia 25 de maio de 1553, foi realizado o casamento arranjado de Jane com Guilford, mas o casamento não foi consumado. O casamento dos dois jovens se tratava de um casamento político e os pais dos noivos concordaram que o casamento não deveria ser consumado, pois, se os planos de John Dudley não desse certo, o casamento poderia ser anulado e Jane poderia voltar para a casa dos pais e assim se casar novamente. Em 1553, o rei Eduardo VI tinha 15 anos e estava muito doente. Por ser muito jovem e não ter herdeiros, a sua sucessora mais direta era sua meia-irmã mais velha, Mary Tudor, sendo esse o desejo de Henrique VIII caso Eduardo VI não tivesse herdeiros. Mary era filha do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão, sendo educada na religião católica e reprovava a reforma religiosa introduzida na Igreja da Inglaterra. Por isso, os conselheiros de Eduardo VI o aconselharam a ter uma herdeira protestante, para assim assegurar o seu legado protestante. Eduardo VI foi influenciado por John Dudley e seus conselheiros a nomear Jane Grey como sua sucessora por ter tido uma educação protestante, por ser jovem e por ser membro da dinastia Tudor. O rei Eduardo VI faleceu e no dia 6 de julho de 1553, Jane foi proclamada rainha da Inglaterra e da Irlanda 4 dias depois. Mary, irmã do rei Eduardo VI, não estava disposta a abdicar do seu direito ao trono inglês e contava com o apoio da população por ser filha da rainha Catarina de Aragão. Mary conquistou a simpatia do povo que acompanhou sua juventude
e viu quando ela foi deserdada e separada da mãe, quando o rei Henrique VIII se casou com Ana Bolena. Em 19 de julho, exatamente 9 dias após Jane ser proclamada Rainha da Inglaterra, Mary chegou a Londres e forçou o parlamento inglês a declará-la como Rainha da Inglaterra e revogou a coroação de Jane. Em 21 de agosto, o sogro de Jane foi executado. Jane e seu marido foram feitos prisioneiros com acusação de traição na Torre de Londres. O julgamento de Jane começou no dia 13 de novembro de 1553. Uma comissão foi instaurada pelo Lord Thomas White. Jane foi condenada por alta traição, sendo condenada à morte, mas Mary I, a nova rainha da Inglaterra, estava inclinada a perdoar a prima e chegou a enviar-lhe o seu confessor, numa tentativa de converter a prima à fé católica para libertá-la. Porém, em janeiro de 1554, foi iniciada uma revolta popular contra a nova rainha, por causa do casamento de Mary I com o católico Filipe da Espanha, pois o povo era contrário à ideia de o país ser governado por um monarca católico estrangeiro. Jane não estava envolvida com a rebelião, nem era sua beneficiária, mas ela poderia se tornar o foco da revolta, então foi presa novamente. O pai de Jane, juntamente com alguns nobres, se juntaram à rebelião solicitando a restauração de Jane como rainha. Filipe da Espanha insistiu na execução de Jane, por considerá-la uma ameaça potencial para destronar Mary I. No dia 12 de fevereiro de 1554, o marido de Jane foi executado em praça pública e Jane recebeu uma execução privada na Torre de Londres. A execução privada foi ordem de Mary I, como um gesto de respeito à prima, pois Jane era inocente. Jane faleceu aos 16 anos e foi enterrada junto ao marido na Capela Real de São Pedro. No dia 19 de fevereiro, o pai de Jane foi executado por traição. Mary nasceu no dia 18 de fevereiro de 1516. Foi a primeira rainha da Inglaterra por direito de nascimento, após a morte de Eduardo VI. Mary é a única filha do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão. Mary desde cedo recebeu uma refinada educação e sua mãe, uma católica fervorosa, a doutrinou na fé católica. Aos 9 anos de idade, Mary foi proclamada princesa de Gales, e seu pai já negociava o seu casamento, pois ele não tinha outros herdeiros. Em 1531, Henrique VIII precisava que Catarina de Aragão lhe concedesse o divórcio para que ele pudesse se casar com Ana Bolena e assim conseguir ter o sonhado herdeiro homem. O casamento dos dois foi anulado em 1553. Como consequência, Mary se tornou ilegítima através do ato de sucessão e Henrique VIII decidiu separar Mary de sua mãe permanentemente. A situação piorou quando Mary foi nomeada dama de companhia de Elizabeth, sua meia-irmã, filha de Ana Bolena, com Henrique VIII. Após a morte de Ana Bolena, Henrique VIII se casou com Jane Seymour. A nova esposa do rei pedia que ele se reconciliasse com Mary. O monarca ofereceu perdão à filha, se ela o reconhecesse como chefe da Igreja Anglicana, repudiasse a autoridade do Papa, aceitasse que o casamento com sua mãe era inválido e que ela era filha ilegítima. Para se reconciliar com o pai, Mary estava disposta a fazer concessões, jurando lealdade ao rei, mas recusou-se reconhecê-lo como chefe da Igreja Anglicana. Os amigos de Mary a convenceram a assinar um documento intitulado Submissão da Senhorita Mary, aceitando os termos de seu pai. Finalmente, Mary viu seu pai depois de longos 5 anos. Reconciliada com o rei, Mary retornou ao seu lugar na corte. Quando seu pai se casou com Catarina Parr, Mary recebeu o direito de ser incluída na linha de sucessão ao trono, caso Eduardo VI falecesse sem herdeiros. Depois do falecimento de seu pai, em 1547, Eduardo VI subiu ao trono com apenas 9 anos e a regência ficou com seu tio Edward Seymour.
O reinado de Eduardo VI foi curto, entre 1547 até 1553, quando o monarca adoeceu gravemente de tuberculose. Porém, antes de morrer, Eduardo VI, sob influência de seus conselheiros, nomeou Jane Grey, sua prima de segundo grau, como herdeira do trono, para que ela continuasse com seu legado protestante na Inglaterra. Eduardo VI, por meio da alegação de sucessão, retirou Mary e Elizabeth da linha de sucessão, tornando ilegítimas. O parlamento rejeitou essa ordem do rei, mas o conselho do rei aprovou. Mary não aceitou a proclamação de Jane Grey como rainha e revogou seu direito à sucessão ao trono. Mary fugiu para um castelo em Norfolk e se reuniu com nobres que organizaram seus exércitos com o intuito de apoiá-la. Mary se sentiu confiante com o apoio da nobreza e da população inglesa, que reconhecia o seu direito, se declarando rainha no dia 19 de julho de 1553. Cerca de 30.000 homens marcharam para Londres em nome da rainha Mary. John Dudley partiu com seu pequeno exército de 2.000 homens para prender Mary, porém foi preso no dia 21 de julho. Dudley, numa última manobra de se salvar, declarou seu apoio a Mary, mas não foi o suficiente, sendo executado no dia 22 de agosto de 1553. No dia 3 de agosto, quando chegou a Londres, Mary foi recebida por uma multidão de súditos animados. Jane Grey foi presa na Torre de Londres juntamente com seu marido, sendo acusados de alta traição. Mary considerou a ideia de libertar sua prima, pois a considerava inocente da conspiração idealizada por John Dudley. Mary foi coroada oficialmente como rainha no dia 1º de outubro de 1553, na abadia de Westminster, se tornando Mary I. Catarina de Aragão, uma católica fervorosa, sempre se esforçou para educar Mary, baseando nos ensinamentos do catolicismo. E com isso, após assumir o trono, Mary desejava restabelecer o catolicismo na Inglaterra, iniciando uma reversão da reforma religiosa iniciada por seu pai. Mary se convenceu que havia conquistado o trono porque Deus a favorecia por ser católica. Por isso, a rainha estava disposta a trazer o catolicismo de volta ao país. Mary queria reinstalar o Papa como a suprema autoridade religiosa da Igreja Anglicana. Porém, isso desagradou os nobres, que não estavam dispostos a devolver à Igreja Católica as propriedades confiscadas com a reforma realizada pelo rei Henrique VIII. A rainha também queria estabelecer uma aliança entre a Inglaterra e a Espanha. Em 29 de outubro de 1553, Mary anunciou seu noivado com Filipe, filho do rei Carlos V da Espanha, que era o inimigo católico número 1 da Inglaterra, o que desagradou o povo. Thomas White liderou uma revolução popular contra o casamento de Mary e Filipe e queria substituir a rainha por sua irmã Elizabeth. No dia 17 de fevereiro de 1554, 7.000 pessoas que pertenciam à revolta popular foram derrotadas por Mary e seu exército de 10.000 homens e 1.500 cavaleiros. Mary conseguiu abafar outras revoltas, uma delas liderada pelo pai de Jane Grey, com o objetivo de devolver o trono para a filha. Mary, sob a influência de seu marido, Filipe da Espanha, decidiu que Jane Grey deveria ser executada, condenando a jovem à morte. Mary suspeitou que sua irmã Elizabeth estivesse envolvida com as revoltas. Então a rainha decidiu prender a irmã na Torre de Londres, em 17 de março de 1554. No ano seguinte, Mary e Elizabeth se reconciliaram e a rainha libertou sua irmã. Os rebeldes não tiveram um tratamento tão gentil. 200 foram executados e no dia 11 de abril, White recebeu a morte dos traidores. O reinado de Mary foi marcado por perseguições aos protestantes, transformando a rainha em uma rainha sanguinária. Ao longo de seu curto reinado, os súditos de Mary sofreram com inflação, desvalorização da moeda, redução do comércio com a Europa, escassez de alimentos e pestes que afetavam a população. Mary finalmente casou-se com Filipe e para a realização da cerimônia foi necessário elaborar um tratado de casamento.
No tratado, Filipe poderia desfrutar de títulos e honrarias de sua esposa como um rei da Inglaterra e da Irlanda. Todos os documentos oficiais, incluindo leis do parlamento, deveriam ser datadas com ambos os nomes dos dois monarcas, e o parlamento deveria ser chamado sob a tutela conjunta do casal. De acordo com a lei, Filipe tomaria parte do governo dos reinos de Mary, reservando mais autoridade para a rainha. Filipe foi co-monarca juntamente com sua esposa de acordo com a lei, porém o novo rei não possuía muitos poderes, ele só teria o cargo enquanto Mary fosse viva, e Mary se tornou rainha consorte da Espanha. A rainha ficou encantada com seu príncipe espanhol, mas seu marido preferia a companhia de mulheres mais jovens e atraentes. O casal dificilmente se encontrava, isso agravava a situação da rainha, que não possuía um herdeiro legítimo. Em setembro de 1554, a rainha parou de menstruar, ganhou peso e sentia náuseas. Muitos da corte e médicos acreditavam que ela estava grávida. O parlamento decidiu aprovar um ato que tornava Filipe regente do filho de Mary, caso ela morresse durante o parto. Os meses se passaram, aproximando-se da data do parto, mas nenhum bebê nasceu. Provavelmente Mary teve uma gravidez psicológica, induzida pela grande vontade de ter um filho. Mary considerava que a desgraça da falsa gravidez ser um castigo de Deus por ter tolerado os hereges em seu reino. Filipe deixou a Inglaterra para combater seus exércitos contra a França em Flandres. Mary ficou muito triste com a partida do marido, caindo em uma profunda depressão. Filipe estava preocupado por não ter herdeiros com Mary e pelo fato de que um dos seguintes requerentes ao trono inglês, depois de sua cunhada Elizabeth, era Mary Stuart, rainha da Escócia, que na época estava noiva de Francisco, o Delfim da França. Filipe persuadiu Mary de que Elizabeth deveria se casar com seu primo, Emanuel Felisberto, duque de Saboia, para garantir a sucessão católica e preservar os interesses dos Habsburgo na Inglaterra. Mas Elizabeth se recusou e provavelmente o parlamento não concederia a realização do casamento. Em 1557, Filipe voltou para a Inglaterra com o intuito de obter recursos para a guerra que ele estava travando com a França. A rainha, para agradar o marido, forneceu os recursos necessários para ajudá-lo, porém eles foram derrotados. Nesse período, Mary e Filipe ficaram juntos, e a rainha acreditava que desta vez estaria esperando um filho. O parto estava previsto para março de 1558, no entanto, nenhuma criança nasceu. Filipe partiu da Inglaterra e nunca mais voltou, deixando sua esposa apaixonada muito triste. Sem herdeiros legítimos, Mary foi forçada a aceitar Elizabeth como sua legítima sucessora. Após sua segunda gravidez psicológica e a partida permanente de seu marido, Mary ficou muito deprimida, cansada e frustrada. Todos ao seu redor viram que a rainha estava ficando muito fraca. Seus últimos momentos foram no palácio de St. James. Mary todos os dias ia à missa e depois voltava aos seus aposentos para descansar. No 17 de novembro de 1558, a rainha faleceu pacificamente em seu leito. Mary I faleceu com 42 anos em decorrência provavelmente de um câncer de útero. A rainha Mary teria declarado seu desejo de ser enterrada ao lado de sua mãe em Peterborough. Porém, ela foi enterrada na abadia de Westminster no dia 14 de dezembro de 1558. A rainha Mary I foi intitulada Rainha Sanguinária por causa da perseguição religiosa contra os protestantes, pois a rainha acreditava que as execuções serviriam para demonstrar para o povo que aquilo estava acontecendo por um motivo justo. Dessa forma, provocaria medo na população, evitando que se opusessem ao governo. Mary I executou no total 300 pessoas em 5 anos de reinado, porém o seu pai e sua irmã foram mais sanguinários do que ela. O rei Henrique VIII executou 72.000 pessoas durante todo o seu reinado, e a rainha Elizabeth I executou 700 pessoas. Digamos que o título de sanguinária não seja muito justo para Mary. Elizabeth Tudor nasceu no dia 7 de setembro de 1533, no Palácio de Placentia, em Greenwich.
Ela era filha do rei Henrique VIII com Ana Bolena. Quando Elizabeth nasceu, estava inserida na linha de sucessão ao trono, mas após a morte de sua mãe, quando Elizabeth tinha quase 3 anos, o casamento de seus pais foi anulado, tornando Elizabeth filha ilegítima, com isso perdendo o título de princesa. Elizabeth passou a infância e juventude longe da corte, se dedicando aos estudos. Ela falava fluentemente francês, italiano, espanhol, latim, grego, galês, escocês e irlandês. Elizabeth teria estudado história e matemática, sendo educada na fé protestante assim como sua mãe. A jovem também teria realizado a tradução de um manuscrito de Análise de Tácito, que está preservado na biblioteca do Palácio de Lambeth. Catarina Parr, a sexta esposa de Henrique VIII, influenciou seu marido a incluir Mary e Elizabeth na linha de sucessão ao trono, pois elas tinham sido excluídas. No ano de 1544, o parlamento decidiu que Elizabeth tinha o direito a voltar à corte e ser titulada princesa. Após a morte de Henrique VIII, em 1547, seu filho Eduardo VI assume o trono, sendo aclamado novo rei. Catarina Parr, após a morte de Henrique VIII, se casou com Thomas Seymour, tio do rei Eduardo VI. Nesse período, Catarina acolheu Elizabeth, que estava com 14 anos, se tornando responsável por sua guarda e levando-a para morar em sua casa. Foi nesse período em que Elizabeth teria sofrido incessantes assédios por parte de Thomas Seymour, um homem de 40 anos. Não se sabe ao certo até que ponto foram os assédios de Thomas, porém, há biógrafos que afirmam que isso poderia ter influenciado a decisão de Elizabeth de nunca se casar. Catarina descobriu o que estava acontecendo entre Thomas e Elizabeth e decidiu mandar a jovem embora em 1548. Em setembro desse mesmo ano, Catarina Parr falece após o parto de sua única filha, e Thomas cogitou a ideia de se casar com Elizabeth e logo após depor Eduardo VI. Contudo, os assédios e os planos de Thomas se tornaram públicos e Eduardo VI decretou sua prisão na Torre de Londres. Elizabeth foi interrogada sobre os planos de Thomas, mas ela foi considerada inocente. Thomas foi executado em 1549. Logo após a morte do rei Eduardo VI, houve uma disputa pelo trono inglês. Por direito, se o rei falecesse sem herdeiros, Mary, filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão, era sua sucessora mais próxima e em seguida Elizabeth. Entretanto, Eduardo VI não respeitou a ordem natural da sucessão, afirmando que sua sucessora seria a protestante Lady Jane Grey, sua prima que era a quarta na linha de sucessão. O reinado de Jane Grey durou somente 9 dias, porque Mary foi reconhecida como a legítima rainha pela população e nobreza, e ascendeu ao trono. Mary I assumiu o trono e iniciou uma reforma restauradora da religião católica no país, iniciando as perseguições contra os protestantes. Durante este período, Elizabeth e os demais nobres da corte eram obrigados pela rainha Mary a comparecer às missas católicas, o que ocasionou ranhuras no relacionamento entre as duas irmãs. Outro fator que culminou para o aumento do descontentamento da população com a nova rainha foi o anúncio de seu casamento com o príncipe Filipe da Espanha. Em decorrência dessas atitudes polêmicas de Mary, que muitos nobres protestantes viram em Elizabeth uma imagem de oposição ao catolicismo. Em 1554, foi realizada uma revolta popular liderada por Thomas White contra o casamento de Mary com Filipe e, em seguida, substituía a rainha por sua irmã Elizabeth. Porém, essa revolta foi logo suprimida pelo exército real. Logo após o encerramento da revolta civil, Elizabeth foi interrogada sobre a sua participação na revolta e, em seguida, foi presa na Torre de Londres. Elizabeth afirmava fervorosamente sua inocência, porém a jovem só foi libertada um ano depois. Em 1558, Elizabeth foi chamada de volta para a corte para comparecer ao parto da suposta gravidez de sua irmã, pois se Mary e seu filho falecessem durante o parto, a próxima a assumir o trono seria Elizabeth.
Contudo, se a criança nascesse saudável, Elizabeth teria poucas chances de se tornar rainha. O tempo passou e nenhuma criança nasceu, o que frustrou a rainha Mary, que foi forçada a aceitar Elizabeth como sua legítima sucessora. Em novembro de 1558, a rainha Mary I falece e Elizabeth se torna rainha aos 25 anos de idade. Em seu discurso, Elizabeth relata sua adoção à teologia política medieval dos dois corpos, do soberano, o corpo natural e o corpo político. Meus senhores, a lei da natureza faz-me lamentar por minha irmã. O fardo que caiu em cima de mim deixa espantada. E mesmo assim, considerando que sou uma criatura de Deus, ordenada a obedecer sua nomeação, vou dessa maneira render-me, desejando do fundo do meu coração que possa ter a assistência de sua graça, para ser meu ministro de sua vontade divina no cargo agora comprometido a mim. E como sou apenas um corpo naturalmente concebido, embora por sua permissão de um corpo político para governar, assim desejo a todos que me ajudem, que eu com meu governo e vós com seu serviço possamos prestar bom serviço a Deus Todo-Poderoso e deixarmos algum conforto em nossa posteridade na terra. Pretendo tomar todas as minhas ações por bons conselhos e consultas. No dia 15 de janeiro de 1559, Elizabeth I foi coroada na abadia de Westminster, sendo saudada pelos cidadãos que estavam muito contentes com a nova rainha. A ameaça de uma cruzada católica contra a Inglaterra deixaram Elizabeth e seus conselheiros alarmados. Por isso, a nova monarca protestante procurou uma solução que agradasse tanto protestantes quanto católicos. Em 1559, o parlamento iniciou a legislação de uma igreja que considerava o monarca como chefe da igreja, mas com elementos católicos como vestimentas sacerdotais. Elizabeth conseguiu completar a reforma protestante iniciada por seu pai, Henrique VIII, implantando o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. Elizabeth foi titulada governadora suprema da Igreja da Inglaterra, pois por ser mulher, muitos achavam inaceitável ela receber o título de chefe suprema. No dia 8 de maio de 1559, foi aprovado o novo ato de supremacia em que todos os oficiais públicos tinham que prestar um juramento de lealdade à rainha como governadora suprema. Caso se recusassem, poderiam perder o cargo. As leis de heresias instauradas por Mary I foram revogadas para impedir a perseguição religiosa contra os protestantes. Também foi aprovado o ato da uniformidade, que obrigava o comparecimento pelo menos de uma vez por semana à igreja e adotar o uso de uma versão adaptada do livro de orações comum de 1552 na Inglaterra. Com uma jovem e bela rainha no trono, era aguardado por todos que surgissem muitos pretendentes para se casar com Elizabeth. Mesmo recebendo muitas propostas de alianças políticas com pretendentes, alguns deles pertencentes a outras famílias reais na Europa, como Espanha, França e Áustria, Elizabeth decidiu não se casar. Não se sabe ao certo os motivos que determinaram a atitude da monarca. Muitos historiadores especulam que os assédios de Thomas Seymour teriam traumatizado Elizabeth ou que a mesma poderia ser estéril. Há também a especulação de que, se a rainha escolhesse um marido considerado errado, poderia provocar uma instabilidade política em seu reino e, assim, Elizabeth poderia perder o seu poder, como aconteceu com a sua irmã. Há também rumores que Elizabeth estava perdidamente apaixonada por seu amigo de infância, Robert Dudley, um homem casado. Os conselheiros da rainha e alguns nobres se opuseram à ideia de seu casamento com Dudley. A situação piorou quando, em 1560, a jovem esposa de Dudley faleceu ao cair da escada. Foi confirmado que o falecimento da jovem foi um acidente, mas muitos suspeitavam que Dudley teria provocado a morte da esposa para se casar com Elizabeth.
Elizabeth rejeitou todos os seus pretendentes e declarou-se casada com seu reino e súditos, se configurando na icônica imagem da Rainha Virgem. O reinado de Elizabeth significou um período de relativa paz para a Inglaterra. Contudo, houve conflitos com os espanhóis em 1588. A Invencível Armada invadiu a Inglaterra sob as ordens do rei Felipe II da Espanha, ex-marido de Mary I. Porém, a armada foi derrotada. Esta vitória marcou o reinado de Elizabeth, tornando a Inglaterra uma potência mundial. Durante o seu reinado, Elizabeth desenvolveu o comércio, a marinha, a indústria, implementou algumas leis trabalhistas e incentivou a cultura e as artes. A guerra contra a Espanha deixou suas marcas na Inglaterra. O aumento de impostos e o custo de vida ficou elevado. Aumentou o medo de conspirações em relação às perseguições aos católicos, que nunca se conformaram em ter uma rainha considerada por eles ilegítima no trono. Diante disso, apareceu Mary Stuart, rainha da Escócia e prima de Elizabeth. A Escócia e a Inglaterra estavam divididas entre protestantes e católicos. Os católicos apoiavam Mary Stuart, a considerando a verdadeira herdeira ao trono da Inglaterra, e por outro lado, os protestantes, que apoiavam Elizabeth. Elizabeth não gostou do apoio que Mary Stuart recebia dos católicos e decidiu vigiar a rainha escocesa. A monarca inglesa queria ser informada dos planos de Mary. Em virtude disso, Elizabeth orquestrou o casamento de sua prima com Robert Dudley, o seu preferido. Contudo, Mary sabia do envolvimento afetivo entre Elizabeth e Dudley, decidindo rejeitá-lo, pois ele poderia ser um informante. A rainha escocesa decidiu se casar com Lord Dudley e conseguiu conceber um filho, o príncipe Jaime, outro fator que prejudicava Elizabeth. O casamento com Dudley foi o primeiro de uma série de erros que Mary cometeu que comprometeram sua reputação e que favoreceram Elizabeth. Mary rapidamente ficou impopular e depois que foi acusada de ter conspirado o assassinato de seu marido e logo após ter se casado com Jaime Houghton, a coisa só piorou. Mary foi perseguida no caminho para a Inglaterra e presa por Elizabeth por 19 anos. Mary foi acusada de conspiração contra a rainha inglesa e no dia 8 de fevereiro de 1587, aos 44 anos, Mary foi executada por ordem de Elizabeth. Elizabeth I governou a Inglaterra por 45 anos e, por não possuir filhos, ela indicou Jaime IV, filho de Mary Stuart, o rei da Escócia, como seu sucessor. Esta decisão agradou os protestantes, pois Jaime havia sido educado na fé protestante e não representaria a volta do catolicismo na Inglaterra. Elizabeth I faleceu no dia 24 de março de 1603, no Palácio de Placentia, em Greenwich, onde nasceu, e foi enterrada ao lado de sua irmã Mary I na abadia de Westminster. Não era esperado que Elizabeth tornasse rainha, mas o seu reinado é considerado um dos mais longos da história da Inglaterra. Elizabeth é considerada uma heroína da causa protestante e a governante de uma era de ouro da história inglesa. Mary nasceu no dia 30 de abril de 1662, no Palácio de St. James, em Londres. Mary era a filha mais velha de Jaime, Duque de York e Albany, e sua primeira esposa, Anna Reed. O casal teve, ao todo, 8 filhos, mas somente Mary e sua irmã mais nova, Anna, chegaram à fase adulta. Jaime, Duque de York, era irmão do rei Carlos II, e como o monarca não possuía herdeiros, Jaime era o primeiro na linha de sucessão, seguido por suas filhas Mary e Anna. Mary pertencia à dinastia Stuart, sendo educada desde cedo na religião anglicana sob as ordens de Carlos II, na Capela Real do Palácio de St. James. Tutores particulares eram responsáveis por sua educação. Mary recebeu aulas de música, dança, desenho, francês e instrução religiosa. Aos 15 anos de idade, Mary foi prometida ao seu primo Guilherme III, príncipe de Orange.
Guilherme era filho da princesa real Mary, a irmã falecida do rei Carlos II. Assim, portanto, Guilherme era o quarto na linha de sucessão ao trono inglês. No início, o monarca queria que Mary se casasse com Luís, o Delfim da França, com o intuito de estabelecer uma aliança entre os dois reinos. Porém, sob pressão do parlamento, Carlos II aprovou a união de Mary e Guilherme. O pai de Mary lhe deu a notícia de quem seria o seu futuro marido. A jovem chorou durante toda a tarde e o dia seguinte. Mary e Guilherme se casaram no Palácio de St. James no dia 4 de novembro de 1677. Mary, por ser bastante animada e bonita, se tornou bastante popular na Holanda, e na Inglaterra o seu casamento também se tornou popular. Mary se tornou uma esposa devota ao marido, porém Guilherme frequentemente estava em campanhas militares, o que levou a família de Mary a supor que ele era frio e omisso. Poucos meses após o casamento, Mary ficou grávida. Entretanto, ela sofreu um aborto ao visitar o seu marido na cidade fortificada de Breda. Ao longo de seu casamento, Mary sofreu outros abortos, o que lhe provocava grande tristeza. A falta de um filho foi uma das maiores infelicidades de sua vida. Em janeiro de 1685, Carlos II morreu sem deixar herdeiros legítimos. Jaime assume o trono como Jaime II da Inglaterra e Irlanda e como Jaime VII da Escócia. Mary estava jogando cartas com seu marido quando foi informada da ascensão de seu pai, e agora ela se tornou a primeira na linha de sucessão. Jaime II se converteu ao catolicismo alguns anos atrás, por isso buscava garantir a liberdade religiosa aos não anglicanos, porém isso não foi muito aceito pelos protestantes. Quando Jaime fez a declaração de indulgência, sua popularidade caiu ainda mais. O medo entre os protestantes aumentou ainda mais quando Maria de Modena, a segunda esposa de Jaime II, deu à luz a um menino, Jaime Francisco Eduardo, em junho de 1688. Os protestantes temiam que o menino poderia crescer sob a influência católica de seu pai. As tentativas de Jaime II em garantir a liberdade religiosa aos não anglicanos não foram bem recebidas. Mary considerava as ações de seu pai ilegais. O monarca tentou até prejudicar o casamento de Mary, informando que Guilherme tinha um caso extraconjugal com a cortesã Elizabeth Valliers. Certa noite, Mary flagrou seu marido saindo do quarto de Elizabeth. Guilherme negou o adultério. Aparentemente, Mary acreditou e o perdoou. A popularidade do rei estava se deteriorando. Políticos e nobres protestantes estavam descontentes com seu governo. Então decidiram entrar em contato com Guilherme em 1688. No dia 30 de junho, os 7 imortais secretamente encontraram Guilherme, que estava nos Países Baixos, para pedir que Guilherme fosse para a Inglaterra com o exército para depor Jaime II. No início, Guilherme ficou relutante, possivelmente com inveja da posição de sua esposa, que era herdeira legítima da coroa. Com isso, se tornaria mais poderosa do que ele. Mary era totalmente devotada ao marido, convencendo-o de que ela não se importava com os poderes políticos que ela teria ao ser rainha, afirmando que não seria nada além que sua esposa e que faria o possível para fazê-lo rei por toda a vida, garantindo que sempre obedeceria a Guilherme, assim como havia prometido em seu juramento de casamento. Guilherme concordou em invadir a Inglaterra, alegando que o faria por um parlamento livre. No dia 5 de novembro, Guilherme chegou à Inglaterra e deu início à Revolução Gloriosa. Jaime II, sem apoio, não foi capaz de salvar o seu trono. Em 11 de dezembro, Jaime fugiu, mas foi capturado. O ex-rei fugiu novamente em 23 de dezembro para a França, onde viveu exilado pelo resto da sua vida. Mary não ficou feliz com a deposição de seu pai, mas ficou ao lado de seu marido, convencida que as ações de Guilherme, mesmo desagradáveis, eram necessárias para salvar a Igreja e o Estado da Inglaterra. Diante da situação, em 1689 foi realizada uma convenção parlamentar para organizar um plano de ação.
Guilherme se sentia inseguro em relação à sua posição no trono inglês, pois almejava governar a Inglaterra como rei, ao invés de receber o título de consorte da rainha. O único precedente de uma monarquia conjunta aconteceu quando a rainha Mary I casou-se com o príncipe Filipe da Espanha. Porém, Filipe só permaneceu como rei durante a vida de sua esposa. Guilherme, no entanto, queria permanecer no poder mesmo depois da morte de Mary. Foi elaborada uma declaração que daria somente a Mary todos os poderes de monarca, mas Mary não queria ser rainha soberana e, para provar sua lealdade ao marido, recusou assinar tal declaração. No dia 13 de fevereiro de 1689, o parlamento aprovou uma declaração que afirmava que Jaime II tinha abdicado do governo ao fugir e que o trono estava vago. O parlamento ofereceu a coroa a Guilherme e Mary para atuarem como comonarcas em conjunto e não ao príncipe Jaime Francisco Eduardo, que seria o sucessor de Jaime II em circunstâncias normais. Guilherme conseguiu aprovar a Declaração de Direito, que garantia seus poderes monárquicos mesmo após a morte de Mary, e excluiu Jaime Francisco Eduardo, também como a todos os seus descendentes e a todos os católicos na linha de sucessão, permanecendo somente Ana, irmã de Mary. No dia 11 de abril de 1689, Guilherme e Mary foram coroados na abadia de Westminster pelo bispo Henry Copton. Normalmente, a cerimônia de coroação era feita pelo arcebispo da Cantuária, mas o arcebispo William Sancroft, embora anglicano, recusou-se a reconhecer a validade da destronação de Jaime II. No mesmo dia da coroação, o Parlamento da Escócia declarou que Jaime II não era mais o seu rei, e a coroa escocesa foi oferecida a Guilherme e Mary, e eles aceitaram. Ainda existia apoio a Jaime II na Escócia. John Graham reuniu um exército nas Terras Altas, porém a revolta foi logo esmagada no mês seguinte como soldados de Guilherme, na Batalha de Duncan. Em dezembro de 1689, o parlamento aprovou a Declaração de Direitos, que estabelecia restrições na prerrogativa real, em que o soberano não podia suspender leis aprovadas pelo parlamento, aumentar taxas sem o consentimento parlamentar, infringir os direitos de petição, reunir um exército em tempos de paz sem aprovação do parlamento, negar o direito de súditos protestantes portarem um brasão de armas, interferir indevidamente em eleições parlamentares, punir membros de ambas as câmeras por quaisquer coisas ditas em debates, pedir fiança judicial em excesso ou aplicar punições cruéis e injustas. A Declaração de Direitos também confirmava a sucessão ao trono, em que declarava que após a morte de Guilherme ou Mary, o outro continuaria a reinar. Em seguida, na linha de sucessão, vinham os filhos do casal, seguidos por Ana, irmã de Mary, e seus descendentes. Por último, estaria quaisquer filhos que Guilherme poderia ter com um casamento subsequente. A partir de 1690, Guilherme estava em campanha militar contra os Jacobitas, na Irlanda, e Mary governava a Inglaterra com a ajuda de um conselho de gabinete. Mary não gostava de governar, ela achava que o papel de governante deveria ser exercido por seu marido, mas seguia as ordens de Guilherme, enquanto ele estava em campanha militar. Durante a ausência do seu marido, Mary se tornou uma firme governante, ordenando a prisão de seu tio, Henrique Reed, acusado de conspirar o retorno de Jaime ao trono. Mary também dispensou John Churchill sobre as mesmas acusações de seu tio Henrique. Essa atitude diminuiu a popularidade de Mary e tornou o relacionamento com sua irmã Ana mais distante. Ana era amiga de Sarah, esposa de John, e estava sob sua influência, o que desagradava Mary. No final de 1694, Mary contraiu varíola. A rainha ordenou que todos os que não contraíram a doença deixassem o palácio para impedir que a doença se espalhasse. Ana, que estava grávida, enviou uma carta para sua irmã, dizendo que correria qualquer risco para ver Mary novamente. Porém, a oferta foi recusada pela dama de companhia da rainha.
Na meia-noite do dia 28 de dezembro de 1694, Mary morreu no Palácio de Kensington, aos 32 anos de idade, em decorrência da varíola. Guilherme ficou devastado ao saber da notícia da morte de sua esposa, dizendo que, de ser a mais feliz, ele agora seria a criatura mais miserável da terra. A morte de Mary II foi muito lamentada por todos. No dia 5 de março de 1695, ela foi enterrada na abadia de Westminster. Durante o seu funeral, teve a presença de todos os membros das duas câmaras do parlamento. Mary II governou por 5 anos, um reinado consideravelmente curto. Nos primeiros anos, ela governava sob a influência de Guilherme, mas com as constantes ausências de seu marido, Mary se tornou uma governante capaz e confiante, sendo até comparada com a rainha Elizabeth I. Na história, Mary II é retratada como uma esposa obediente e submissa, que assumiu o poder relutantemente, mas com o tempo mostrou uma incrível habilidade em governar, e quando foi necessário entregou o poder de bom grado ao marido. Ana nasceu no dia 6 de fevereiro de 1665, no Palácio de St. James, em Londres. Ela era filha de Jaime, Duque de York e Albany, e Ana Reed. Ana era sobrinha do rei Carlos II, que reinava os reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Jaime e Ana tiveram ao todo 8 filhos, mas somente Ana e sua irmã mais velha, Mary, chegaram à fase adulta. Na infância, Ana teve um problema nos olhos, que se manifestava na forma de um irritamento excessivo, conhecido como defluxão. Ana foi enviada para a França para se tratar, morando com sua avó paterna, Henriqueta Maria da França, rainha consorte de Carlos I. Em 1669, Ana foi viver com sua tia Henriqueta Ana, duquesa de Orleans, após a morte de sua avó. Em 1670, quando sua tia faleceu repetidamente, Ana voltou para a Inglaterra. Ana e Mary foram criadas longe dos pais, algo tradicional na família real, sendo educadas na religião anglicana de acordo com as instruções de Carlos II. O bispo de Londres, Henrique Compton, foi nomeado como preceptor de Ana. Durante a adolescência de Ana, Carlos II iniciou a busca por um pretendente para sua sobrinha. Carlos II escolheu o príncipe Jorge da Dinamarca, irmão do rei Cristiano V, como futuro marido de Ana, pois Jorge seria bem recebido por seus súditos protestantes e ao mesmo tempo seria aceitável para o seu aliado Luís XIV da França. Os dinamarqueses eram aliados protestantes dos franceses, e Luís XIV estava interessado em uma aliança anglo-dinamarquesa para conter o poder dos holandeses. O casamento de Ana e o príncipe Jorge foi negociado por Lorenzo Reed, conde de Rochester, e Robert Spencer, secretário do Estado. No dia 28 de julho de 1683, foi oficializado o casamento de Ana e Jorge na Capela Real. Os jovens se apaixonaram. Os dois se tornaram fiéis e devotos um ao outro, algo que não era comum para um casamento arranjado. Ana engravidou pouco tempo após o casamento, porém a criança nasceu natimorta. Nos 2 anos seguintes, Ana deu à luz 2 filhas, Maria e Ana Sofia. Em 1685, Carlos II morreu e o pai de Ana se tornou Jaime II. Jaime era católico e, para desespero do povo inglês, o novo rei começou a entregar cargos militares e administrativos a católicos, indo de encontro ao ato de prova, que havia sido criado para impedir tais nomeações. Ana não estava satisfeita com as atitudes de seu pai e compartilhava da preocupação geral, mas continuou a praticar sua fé. Ana e Jorge eram os únicos membros da família real a comparecer aos serviços protestantes na Inglaterra, já que Mary estava nos Países Baixos morando com seu marido, Guilherme. Ana não aguentava mais a pressão exercida por seu pai quando Jaime tentou fazê-la batizar sua filha mais nova na fé católica. Ana escreveu para sua irmã, Mary, relatando a situação.
A igreja de Roma é perversa e perigosa. Suas cerimônias, a maioria delas, proporcionam simples idolatria. Ana então decidiu se afastar do seu pai, enquanto o monarca tentava enfraquecer o poder da igreja anglicana. Em 1687, Ana teve um aborto e seu marido, juntamente com suas 2 filhas, foram infectados com varíola. As filhas de Ana e Jorge faleceram. O casal ficou muito abalado pela morte das meninas. Em muitas ocasiões, os dois choravam e lamentavam sua perda. Ainda neste mesmo ano, Ana deu à luz outro filho natimorto. A popularidade do rei Jaime estava se deteriorando em decorrência de seu favoritismo aos católicos, e os protestantes ficaram temerosos quando Maria de Modena, a segunda esposa de Jaime, anunciou sua gravidez. Ana teria escrito cartas para Mary, relatando suas suspeitas de que a rainha consorte estava simulando uma gravidez para tentar apresentar um falso herdeiro. Neste período, Ana teve outro aborto em abril de 1688, deixando Londres para se recuperar. Em junho deste mesmo ano, Jaime Francisco Eduardo, irmão de Ana, nasceu. Ana não estava na corte para presenciar o nascimento de seu irmão, o que aumentou a crença de que a criança era ilegítima. Ana escreveu novamente para sua irmã Mary: "Devo agora nunca estar satisfeita. Seja a criança verdadeira ou falsa. Pode até ser nosso irmão, porém apenas Deus sabe. Não se pode deixar de ter milhares de medos e pensamentos melancólicos, mas não importa todas as mudanças que possam acontecer. Você sempre encontrará-me firme na minha religião." Para acabar com os rumores sobre a legitimidade de seu filho, Jaime levou 40 testemunhas do nascimento até um encontro do conselho privado. Porém, Ana afirmou que não poderia estar presente por estar grávida, o que era uma mentira. E depois ela não quis ler os depoimentos, pois julgava não ser necessário. No dia 5 de novembro de 1688, Jaime, marido de Mary, invadiu a Inglaterra, dando início à Revolução Gloriosa, com o objetivo de depor Jaime II. Ana e Jorge se aliaram a Guilherme, se opondo ao rei. O rei emitiu ordens para prender Sarah Churchill, amiga de Ana, no Palácio de St. James. Sarah conseguiu fugir com Ana, indo para a casa do bispo Cuptel. Elas passaram a noite na casa dele e na manhã seguinte partiram para Nottingham. 2 semanas depois, Ana chegou em Oxford, se encontrando com seu marido. No dia 19 de dezembro, Ana voltou para Londres e recebeu a visita de Guilherme. Jaime II conseguiu fugir e se exilou na França, onde morou pelo resto de sua vida. Ana não esboçou nenhuma reação ao saber da fuga do pai. Em janeiro de 1689, foi organizada uma convenção de parlamento na Inglaterra, que declarava que Jaime II abdicou do trono ao fugir. Dessa forma, os tronos da Inglaterra e Irlanda estavam vagos, sendo logo ocupados por Mary e Guilherme. O parlamento da Escócia tomou uma ação similar e declarou o casal como os monarcas dos 3 reinos. A Declaração de Direitos de 1689 e a Lei de Reivindicação de Direito de 1689 estabeleceram uma nova sucessão, em que os filhos de Mary e Guilherme seriam os primeiros na linha de sucessão, seguidos por Ana e seus descendentes, e em seguida estariam os descendentes de Guilherme, provenientes de um possível segundo casamento. No dia 24 de julho de 1689, Ana deu à luz a um menino chamado Guilherme, duque de Gloucester, que mesmo doente sobreviveu à infância. Já que Guilherme e Mary não tinham filhos, parecia que o filho de Ana posteriormente herdaria o trono. Com novos monarcas reinando em conjunto, Ana pediu o uso do palácio de Richmond e uma pensão parlamentar, porém o rei e a rainha recusaram os 2 pedidos, o que criou uma tensão entre as 2 irmãs. O ressentimento de Ana piorou quando Guilherme se recusou a deixar que Jorge servisse ativamente no exército. O casal temia que a independência financeira de Ana diminuiria sua influência sobre ela e permitisse que a princesa criasse uma facção rival. Ana e sua dama de companhia, Sarah Churchill, eram muito amigas.
mas quando Guilherme e Mary ascenderam ao trono, surgiu um boato que John Churchill estaria secretamente conspirando com os jacobitas à volta de Jaime II, e os monarcas não viram com bons olhos essa amizade. Ana era influenciada por Sarah e demonstrou seu apoio ao colega levando-a para um evento social no palácio e recusou o pedido da irmã de dispensá-la de sua criadagem. Sarah posteriormente foi removida da criadagem real e Ana deixou os aposentos reais furiosa e saiu da corte. Ana perdeu sua guarda e honras, cortesões eram proibidos de visitá-la e as autoridades civis eram orientadas a ignorá-la. Em abril, Ana deu à luz a um filho, que morreu logo após o parto. Mary foi visitá-la. Porém, em vez de oferecer conforto à irmã pela perda de seu filho, a rainha aproveitou a oportunidade para criticar novamente a amizade da irmã com Sarah. Após esse encontro, as duas nunca mais se viram. Em março de 1693, Ana deu à luz novamente a uma filha natimorta. Em 1694, Mary falece em decorrência da varíola, e Guilherme continuou a governar sozinho. Guilherme se reconciliou com Ana publicamente, restaurando suas honras anteriores, permitindo que ela morasse no Palácio St. James e lhe deu as joias de Mary. Mesmo se reconciliando com Ana, Guilherme a excluiu dos assuntos de governo e absteve-se de nomeá-la regente durante suas viagens ao exterior. Ana ficou grávida pela última vez em 1700, porém ela deu à luz novamente a um bebê natimorto. Ana esteve grávida pelo menos 17 vezes, abortando ou dando à luz pelo menos 12 vezes a bebês natimortos. Das 5 crianças que conseguiram nascer vivas, 4 morreram antes de completar 2 anos de idade. Guilherme, o único filho sobrevivente de Ana e Jorge, morreu aos 11 anos de idade. Ana e seu marido foram tomados por uma tristeza profunda. A morte prematura do menino ocasionou uma crise na linha de sucessão. Para resolver a crise e impedir a restauração da religião católica na Inglaterra, o parlamento inglês aprovou o Decreto de Estabelecimento de 1701, que declarava que caso Ana e Guilherme morressem sem deixarem herdeiros legítimos, as coroas inglesa, irlandesa e escocesa passariam para a eleitora Sofia de Hanover e seus descendentes protestantes. Sofia era neta de Jaime VI da Escócia e I da Inglaterra, através de sua mãe Isabel de Boêmia, que era irmã de Carlos I. No dia 8 de março de 1702, o rei Guilherme III falece e Ana se torna rainha. Logo após a sua ascensão ao trono, Ana nomeou seu marido como Lorde Grande Almirante, dando-lhe o controle nominal da Marinha Real. Ana também nomeou John Churchill capitão-geral do Exército e lhe gratificando por várias honrarias. Ana foi oficialmente coroada no dia 23 de abril de 1702 e, como sofria de gota, teve de ser carregada para a abadia de Westminster em uma liteira aberta. No dia 4 de maio, a Inglaterra se envolveu na Guerra de Sucessão Espanhola, lutando com o Sacro Império Romano Germânico e os Países Baixos contra a França e a Espanha. Carlos II da Espanha havia morrido sem herdeiros em 1700 e a sucessão foi disputada pelo arqueduque Carlos da Áustria, da Casa dos Habsburgo, e Filipe, duque de Anjou, da Casa de Bourbon. Enquanto a Irlanda era subornada à coroa inglesa e Gales era parte do Reino da Inglaterra, a Escócia permanecia um estado soberano e independente com seu próprio parlamento e leis. O decreto de estabelecimento aprovado pelo parlamento inglês em 1701 aplicava-se apenas à Inglaterra e Irlanda e não na Escócia, onde uma forte minoria queria preservar a dinastia Stuart e seu direito de herdar o trono. Ana havia declarado durante seu primeiro discurso ao parlamento sua grande necessidade de concluir a união da Inglaterra e Escócia. Uma comissão anglo-escocesa se encontrou na antiga residência da rainha, em outubro de 1702, para discutir os termos da negociação. As negociações se encerraram em fevereiro do ano seguinte, sem nenhum acordo. O parlamento escocês respondeu ao decreto de estabelecimento, aprovando o decreto de seguridade de 1704,
que dava ao parlamento o poder de escolher seu próximo monarca, dentre os descendentes protestantes da linhagem real escocesa. Isso caso a rainha morresse sem herdeiros. O indivíduo escolhido pelo parlamento escocês não poderia ser um inglês, a não ser que a Inglaterra garantisse liberdade total às mercadorias escocesas. Ana inicialmente reteve o consentimento real, porém mudou de ideia no ano seguinte, quando a Escócia ameaçou reter os suprimentos, pondo em perigo o apoio escocês nas guerras inglesas. O parlamento inglês, por sua vez, respondeu com o Decreto Estrangeiro de 1705, que ameaçava impor sanções econômicas e declarar aos cidadãos escoceses estrangeiros na Inglaterra, a menos que a Escócia anulasse o decreto de seguridade ou se movimentasse para se unir à Inglaterra. O parlamento escocês escolheu a segunda opção. O parlamento inglês concordou em anular o decreto estrangeiro e Ana nomeou novos comissionários em 1703 para negociar os termos da União. Os termos da União foram aprovados pelos comissionários e apresentados a Ana no dia 23 de julho de 1706, sendo ratificados pelos parlamentos escocês e inglês nos dias 16 de janeiro e 6 de março de 1707. Com o Tratado da União, a Inglaterra e a Escócia foram unidas oficialmente no dia 1º de maio de 1707, em um único reino chamado Grã-Bretanha. O reinado de Ana foi marcado pelo desenvolvimento de dois partidos, os conservadores e os liberais. Os conservadores apoiavam a Igreja Anglicana e eram a favor da propriedade territorial da pequena nobreza do país. Já os liberais estavam alinhados com os interesses comerciais dos dissidentes protestantes. Ana, como uma anglicana fervorosa, estava inclinada a apoiar os conservadores. Ana apoiava o projeto de lei da conformidade ocasional de 1702, elaborado pelos conservadores. Este projeto queria desqualificar os dissidentes protestantes de cargos públicos, ao fechar o ato de prova, que restringia cargos públicos a anglicanos conformistas. A lei existente permitia que não conformistas assumissem cargos se comungassem em serviços anglicanos pelo menos uma vez ao ano. Jorge foi colocado em uma infeliz posição quando Ana o forçou a votar pelo projeto de lei, mesmo sendo um protestante ocasional como luterano. Os liberais conseguiram bloquear o projeto pela duração da sessão parlamentar. O projeto de conformidade ocasional voltou a ser discutido, porém a rainha reteve seu apoio, temendo que sua reapresentação fosse um ardil para causar uma briga política. Ele novamente foi derrotado. Foi realizada uma terceira tentativa em novembro de 1704 para introduzir o projeto como emenda de um projeto monetário, porém falhou. Os liberais apoiaram a Guerra da Sucessão Espanhola e ficaram mais influentes depois que John Churchill ter conseguido uma grande vitória na Batalha de Benham, em 1704. Muitos políticos conservadores que eram contra o apoio britânico por terra contra a França foram removidos de seus cargos. Sarah Churchill incessantemente atormentava Ana para nomear os liberais a cargos públicos e reduzir o poder dos conservadores, fazendo com que Ana começasse a ficar cada vez mais descontente com ela. Jaime Francisco Eduardo, o meio-irmão católico de Ana, tentou desembarcar na Escócia com a ajuda dos franceses no mês seguinte, numa tentativa de se estabelecer como rei. Ana conseguiu reter o consentimento real para o projeto de lei da milícia escocesa caso a tropa reunida fosse desleal e se juntasse aos jacobitas. Ana foi a última monarca britânica a vetar um projeto de lei parlamentar, apesar de sua ação ter sido pouco comentada na época. A frota de invasão nunca desembarcou e foi perseguida por navios britânicos comandados por George Bainey. Como resultado da frustrada invasão jacobita, o apoio aos conservadores caiu e os liberais foram capazes de assegurar a maioria nas eleições de 1708.
Em outubro deste mesmo ano, o marido de Ana estava muito doente. A rainha ficou ao seu lado até seu último suspiro. Ana ficou totalmente devastada pela morte de Jorge, se recusando ficar longe do corpo do marido. Foi nesse período em que sua longa amizade com Sarah Churchill se deteriorou, pois Sarah não tinha paciência para lidar com o luto da monarca. Em 1713, Ana piorou da gota e não conseguia andar. No período do Natal, a monarca estava febril e ficou inconsciente por horas, o que muitos levaram a crer nos rumores de sua morte. Contudo, Ana se recuperou, porém adoeceu novamente em março de 1714. Com o passar dos meses, a saúde da rainha piorava, até que Ana faleceu no dia 1º de agosto de 1714, depois de sofrer um derrame no dia anterior. Jorge I, seu primo de segundo grau, foi o seu sucessor no trono da Grã-Bretanha. Ana foi enterrada no dia 24 de agosto, ao lado do marido, na abadia de Westminster. A rainha Ana deixou um legado, conseguindo impor sua vontade apesar de ser uma mulher numa época em que os homens detinham mais poder, comparecendo a mais reuniões de gabinete que qualquer um de seus predecessores ou sucessores, presidindo em uma era de avanços artísticos, literários, econômicos e políticos, que foram possíveis pela estabilidade e prosperidade de seu reinado. O Reino Unido era uma monarquia constitucional estabelecida, na qual o monarca tinha relativamente poucos poderes políticos de direito. Quando Vitória assumiu o trono, em privado tentou influenciar o governo e a nomeação de ministros, mas em público tornou-se um modelo de valores e moralidade de uma era, intitulada em sua homenagem como Era Vitoriana. Mas antes de apresentar a biografia da Rainha Vitória, é importante compreendermos todo o processo que possibilitou Vitória se tornar herdeira do trono britânico. No ano de 1817, a princesa Carlota de Gales morreu ao dar à luz uma criança natimorta, causando uma crise na linha de sucessão do Reino Unido. A princesa Carlota era a única filha do príncipe regente, futuro Jorge IV, filho mais velho de Jorge III com a rainha Charlotte, que agia como regente devido à doença do pai. Assim, a linha direta de sucessão ao trono britânico foi subitamente extinta. Jorge III tinha 12 filhos, mas nenhum neto legítimo que pudesse herdar a coroa. As 5 filhas do monarca eram solteiras ou estéreis, e nenhum de seus 6 filhos eram casados, com exceção do segundo, Frederico, duque de York e Albany, que era casado, mas também não tinha filhos. Isso provocou uma corrida ao casamento por parte dos príncipes solteiros do rei Jorge. O terceiro filho, Guilherme, duque de Clarence, se casou com a princesa Adelaide de Saxe-Meningen. Deste matrimônio resultaram 2 filhas, Carlota e Isabel, mas as 2 meninas morreram antes de completar 1 ano de idade. A princesa Adelaide também teve vários abortos espontâneos e depois de algum tempo se tornou óbvio que o casal não teria mais filhos. O quarto filho de Jorge III, Eduardo, duque de Kent, casou-se por sua vez com a princesa alemã Maria Luísa Vitória, viúva do duque de Leiningen, e que já era mãe de 2 filhos. Maria Luísa era também irmã de Leopoldo Saxe-Coburgo-Gotha, viúvo da princesa Carlota Augusta. Desta união nasceu no dia 24 de maio de 1819 a filha do casal, Alexandrina Vitória Regina. Quando Vitória completou 8 meses de vida, seu pai faleceu. O pai de Vitória era o 4º filho do rei Jorge III, e quando os 2 faleceram em 1820, fizeram com que Vitória fosse criada sob a supervisão de sua mãe. Vitória era a 4ª na linha de sucessão ao trono, ficando atrás de seus tios paternos. No entanto, os seus 3 tios não possuíam filhos legítimos, tornando Vitória uma herdeira presumível do seu tio Guilherme IV do Reino Unido em 1830. No ato de regência de 1830, incluía uma cláusula especial que tornava a mãe de Vitória regente caso Guilherme IV morresse antes da princesa atingir a maioridade.
Guilherme IV desconfiava da capacidade da mãe de Vitória em ser sua regente e, em 1836, declarou que queria viver até o 18º aniversário de Vitória, para que a menina não tivesse regente. Vitória recebeu uma excelente educação, ministrada por tutores privados, estudando geografia, história e falava fluentemente francês e alemão, além de ter estudado italiano e latim. Vitória era apreciadora da arte, sabendo tocar piano e pintar quadros. Vitória descreveu sua infância como bastante melancólica, pois sua mãe era muito protetora, sendo sua supervisora em conjunto com o mordomo John Conroy. Vitória cresceu isolada, longe da presença de outras crianças de sua idade, sendo submetida a regras e protocolos elaborados por sua mãe e John. A mãe de Vitória era muito protetora, a tal ponto que chegou a compartilhar o quarto com sua filha. Em 1836, o tio de Vitória, Leopoldo I, rei dos belgas, queria organizar o casamento entre Vitória com o seu sobrinho, Alberto de Saxe-Coburgo-Gotha. Leopoldo era irmão da mãe de Vitória e de Ernesto I, pai de Alberto. Leopoldo convenceu a mãe de Vitória a convidar seus parentes para visitarem em maio de 1836, com o objetivo de apresentar Alberto a Vitória. Contudo, Guilherme IV, monarca do Reino Unido, tio de Vitória, não aprovava nenhum tipo de união de membros da sua família com os Coburgos e teria preferido ver a sua sobrinha casada com o príncipe Alexandre dos Países Baixos, segundo filho do príncipe de Orange. Vitória tinha conhecimento sobre os planos de seus dois tios e até comentava sua opinião sobre seus futuros pretendentes em seu diário. De acordo com o seu diário, Vitória gostava mais da companhia do seu primo Alberto. Alberto é extremamente bonito. Seu cabelo é da mesma cor do meu. Os seus olhos são grandes e azuis e tem um lindo nariz e uma boca muito doce, com bons dentes. Mas o charme de seu rosto é a sua expressão, que é muito agradável. Vitória escrevia a seu tio Leopoldo, descrevendo o jeito carinhoso e gentil de Alberto, afirmando que ele teria todas as qualidades para fazê-la feliz. Porém, mesmo interessada no primo, Vitória não se sentia pronta para se casar, não avançando no noivado oficial. No dia 20 de junho de 1837, Guilherme IV faleceu e Vitória, como sua única herdeira, tornou-se rainha aos 18 anos. Vitória registrou esse momento em seu diário. A mama acordou-me às 6 da manhã e disse-me que o arcebispo da Cantuária e Lord Cunningham estavam aqui e queriam ver-me. Saí da cama e fui até a minha salinha de espera, vestida só com a minha camisa de dormir, sozinha, e vi-os. Lord Cunningham informou-me depois que o meu pobre tio, o rei, já não existia e tinha dado seu último fôlego 12 minutos depois das 2 da manhã, e assim sou rainha. A coroação de Vitória aconteceu no dia 28 de junho de 1838 e Vitória tornou-se a primeira soberana a residir no Palácio de Buckingham. Vitória agora era rainha, mas por ser solteira, tinha que morar com sua mãe. A rainha não se dava bem com a sua mãe, mantendo-a em aposentos afastados dos seus no Palácio de Buckingham, e muitas das vezes Vitória recusava-se a vê-la. O primeiro-ministro aconselhou a monarca a se casar, pois assim ela poderia afastar a influência de sua mãe em suas decisões reais. Em outubro de 1839, Alberto veio para a Inglaterra visitar Vitória. Os dois gostavam muito um do outro, o que influenciou Vitória a pedir Alberto em casamento. Como Vitória era a rainha governante, era ela que deveria fazer o pedido de casamento, e não Alberto. No dia 10 de fevereiro de 1840, Vitória e Alberto se casaram na Capela Real do Palácio St. James, em Londres. Alberto se tornou um importante conselheiro político para Vitória e protetor das artes e das ciências que se desenvolviam na época. Após o casamento, a mãe de Vitória foi despejada do Palácio de Buckingham
e enviada para uma residência mais afastada. Com a ajuda de Alberto, a relação entre mãe e filha começou a melhorar aos poucos. Nos primeiros meses de seu casamento, a rainha Vitória ficou grávida pela primeira vez. Foi neste período em que a monarca foi alvo de um atentado organizado por Edward Oxford. Edward disparou 2 vezes contra Vitória, enquanto ela e Alberto estavam numa carruagem a caminho da casa da mãe de Vitória. Edward foi julgado por alta traição e considerado culpado, mas foi depois libertado por ter sido considerado louco. Após o episódio, a popularidade da Rainha Vitória aumentou. No dia 21 de novembro de 1840, Vitória, a primeira filha do casal, nasceu. No total, o casal teve 9 filhos. Mesmo engravidando diversas vezes, Vitória detestava estar grávida, por achar o período da gravidez desconfortável. No dia 30 de maio de 1842, enquanto a Rainha Vitória estava passeando em sua carruagem, sofreu outro atentado, organizado por John Francis, mas John foi preso e condenado por alta traição. No dia 3 de junho do mesmo ano, a monarca sofreu outro atentado, agora organizado por John William Byng, que teria apontado uma pistola para Vitória. Byng foi condenado a 18 meses de prisão. Em 1849, o irlandês William Houghton disparou uma pistola carregada com pólvora contra a carruagem da Rainha Vitória, quando esta passeava por Londres. No ano seguinte, a monarca foi ferida quando foi atacada por um antigo oficial do exército. Enquanto Vitória estava na carruagem, o homem atingiu-a com a sua bengala. Tanto Houghton quanto o oficial foram condenados a um exílio de 7 anos para as colônias. Internacionalmente, a Rainha Vitória concentrou suas atenções nas relações entre o Reino Unido e a França, recebendo muitas vezes membros da família real francesa. Vitória se tornou a primeira monarca britânica a visitar um monarca francês, desde o encontro no Campo do Pano de Ouro em 1520. E em 1844, Luís Felipe I viajou para a Inglaterra, tornando-se o primeiro soberano francês a visitar um soberano britânico. Em 1861, a mãe de Vitória faleceu, deixando a monarca destroçada. Para distrair a esposa durante este período de sofrimento intenso, Alberto substituiu-a em grande parte dos seus deveres, apesar dele próprio estar doente com problemas crônicos no estômago. Em agosto de 1861, Vitória e Alberto visitaram seu filho, o príncipe Eduardo de Gales, que estava participando de manobras do exército em Dublin. Em novembro, o príncipe consorte Alberto foi informado que Eduardo teria se relacionado com uma atriz na Irlanda. Alberto ficou horrorizado com o comportamento do filho e decidiu ir para Cambridge, onde Eduardo estava estudando, para confrontá-lo. O estado de saúde do príncipe Alberto piorou, resultando em sua morte em 14 de dezembro de 1861. A Rainha Vitória ficou devastada com a morte de seu amado marido e culpou seu filho Eduardo pela morte de Alberto, afirmando que o comportamento desaprovado de Eduardo teria sido responsável pela piora de Alberto. A monarca entrou no estado de luto profundo, vestindo roupas pretas pelo resto de sua vida. Vitória passou a evitar aparições públicas e raramente foi a Londres nos anos em que se seguiram. O seu isolamento fez com que as pessoas passassem a chamá-la de Viúva de Windsor. O isolamento da Rainha Vitória em aparições públicas fez com que a sua popularidade diminuísse e encorajou o crescimento do movimento republicano. A rainha tratava os assuntos de governo no castelo de Windsor, ao invés da residência oficial do monarca no Palácio de Buckingham. O seu tio Leopoldo I escreveu-lhe para aconselhar a aparecer em público, para restaurar sua popularidade. Vitória concordou em aparecer nos jardins da Sociedade Real em Horticultura, em Kensington, e dar um passeio na carruagem aberta em Londres. Em 1870, o sentimento republicano no Reino Unido chegou ao seu ápice.
alimentado pelo isolamento de Vitória e pela criação da Terceira República Francesa. Foi realizado um comício republicano exigindo a retirada de Vitória e de vários membros radicais do governo. No final de novembro de 1871, no ponto mais alto do movimento republicano, o príncipe de Gales contraiu febre tifoide e Vitória temeu que seu filho morresse. À medida que se aproximava da data do 10º aniversário de morte de Alberto, a saúde de Eduardo parecia não dar sinais de melhora e a preocupação de Vitória continuou. Para a alegria de todos, Eduardo conseguiu sobreviver. Mãe e filho estiveram presentes numa parada pública em Londres. Isso iniciou o esmorecimento do sentimento republicano. Em fevereiro de 1872, Arthur O'Connell, sobrinho neto de um deputado irlandês, apontou uma pistola para a carruagem aberta da Rainha Vitória, quando ela estava passeando pelos portões do Palácio de Buckingham. John Brown, o criado da rainha que estava ao seu lado na carruagem, agarrou O'Connell e o rapaz foi condenado a 12 meses de prisão. Graças a este atentado, a popularidade de Vitória foi restaurada. Em 1887, Vitória celebrou o Jubileu de Ouro. Nesta celebração estiveram presentes 50 reis e príncipes. Neste período, a Rainha Vitória era extremamente popular e em 1896, a monarca celebrou 63 anos de reinado, sendo considerado o reinado mais longo de um monarca britânico, ultrapassando de seu avô, Jorge III. Em seus últimos anos de vida, a Rainha Vitória sofria com reumatismo em suas pernas, que impedia de andar e a sua visão estava muito afetada por causa da catarata. No dia 22 de janeiro de 1901, a monarca que marcou uma era faleceu aos 81 anos. Desde 1897, a Rainha Vitória tinha organizado algumas instruções para a realização de seu funeral. Primeiramente, ela queria que fosse realizado no estilo militar, já que ela era filha de um soldado e chefe do exército, e a cor predominante deveria ser branco e não preto. O funeral da Rainha Vitória aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1901 na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, e depois de 2 dias de velório, foi enterrada junto ao seu marido Alberto. A Rainha Vitória teve a sua popularidade diminuída nos primeiros anos de sua viuvez, mas foi muito amada durante as décadas de 1880 e 1890, quando representou em si a figura do Império como uma figura matriarcal benevolente. Após a publicação de seus diários e cartas, foi revelada a sua influência política. Em muitas biografias escritas sobre Vitória, a descreviam como uma mulher honesta, sentimental e obstinada. O reinado de Vitória se tornou um símbolo de moralidade e valores familiares, em que as famílias da classe média poderiam se identificar. Vitória foi intitulada Avó da Europa pelos laços que ela construiu com as famílias reais europeias, através do casamento de seus netos. Ao todo, Vitória e Alberto tiveram 42 netos que se tornaram rainhas e reis. A Rainha Vitória se tornou uma figura popular na cultura pop, que sempre será lembrada, sendo retratada em séries de TV, filmes, revistas e livros bibliográficos. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, também conhecida por Elizabeth II, nasceu no dia 21 de abril de 1926. Elizabeth era a filha mais velha do príncipe Alberto, Duque de York, e Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Com a abdicação de Eduardo VIII para se casar com Holly Simpson, ocasionou uma crise constitucional. Então, o príncipe Albert foi coroado em dezembro de 1936, se tornando Jorge VI. Com isso, Elizabeth se tornou a primeira na linha de sucessão ao trono inglês. Com a ascensão de seu pai ao trono, Elizabeth recebeu uma excelente educação para prepará-la para assumir o lugar de seu pai futuramente.
Em setembro de 1939, o Reino Unido entrou na Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, Londres foi alvo frequente de bombardeios aéreos e muitas das crianças londrinas foram retiradas de Londres. O rei e a rainha foram aconselhados pelo governo a enviarem as duas princesas para o Canadá, para a segurança de Elizabeth e de sua irmã Margaret. Porém, tal conselho foi rejeitado por sua mãe, que declarou: "As crianças não vão sem mim. Eu não vou partir sem o rei, e o rei nunca partirá." Elizabeth e Margaret permaneceram no castelo de Balmoral, na Escócia, até o Natal, e depois foram para Sandringham House, em Norfolk. Um dos momentos mais marcantes da juventude de Elizabeth foi sua participação na Segunda Guerra Mundial, em 1945, como voluntária no agrupamento de mulheres do Exército Britânico. Elizabeth recebeu treinamento como motorista de ambulância e mecânica. Quando os aliados venceram a Segunda Guerra, Elizabeth, juntamente com sua irmã Margaret, saíram disfarçadas pelas ruas de Londres para celebrar a vitória juntamente com o povo. Em 1939, quando Elizabeth tinha somente 13 anos, conheceu seu primo de terceiro grau, o príncipe Philip, da Grécia e Dinamarca, numa visita em que a família real realizou na Escola Naval Britânica. Nessa ocasião, Philip era um cadete de 18 anos, que tinha recebido ordens de entreter as jovens princesas Elizabeth e Margaret durante a visita da família real à escola. Philip e Elizabeth eram primos de segundo grau através do rei Cristiano IX, da Dinamarca, e de terceiro grau através da rainha Vitória. Elizabeth ficou tão impressionada com o jovem cadete que os dois começaram a trocar cartas. A troca de cartas por anos aproximaram os dois primos, mas o envolvimento dos dois gerou algumas polêmicas, pois as irmãs de Philip eram casadas com apoiadores de Hitler. Para se casar com Elizabeth, Philip teve que abdicar seus títulos gregos e dinamarqueses, se converter ao anglicanismo e mudar seu sobrenome para Mountbatten. Superados todos os entraves, Elizabeth e Philip casaram-se no dia 20 de novembro de 1947, na Abadia de Westminster, em Londres. Após o casamento, Philip recebeu o título de Duque de Edimburgo. Da união do casal nasceram 4 filhos, primeiro Charles, depois Anne, Andrew e Edward. A saúde do rei Jorge VI foi piorando ao longo de 1951, então Elizabeth representou seu pai em vários eventos públicos. No início de 1952, Elizabeth e Philip partiram para uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia. No caminho, pararam no Quênia. No dia 6 de fevereiro, quando Elizabeth e Philip voltaram para sua casa no Quênia, receberam a notícia da morte do rei Jorge VI. O rei faleceu em decorrência de sérios problemas de saúde, advindos de um câncer de pulmão por conta do tabagismo. Com a ascensão de Elizabeth ao trono britânico, surgiu a especulação sobre a mudança do nome da Casa Real de Windsor para a Casa Real Mountbatten, pois, segundo a tradição, a mulher, ao se casar, ela e os filhos assumiriam o sobrenome do marido. O primeiro-ministro Winston Churchill e a rainha Melchizedek eram a favor de manter o sobrenome Casa de Windsor, por causa da estabilidade e força desse sobrenome. Assim, no dia 9 de abril de 1952, Elizabeth II publicou uma declaração, afirmando que o Windsor continuaria a ser o nome da Casa Real do Reino Unido, e assim seria o sobrenome de seus filhos. Philip teria criticado a declaração da esposa, afirmando: "Sou o único homem no país que não pode dar seu nome aos próprios filhos." Em 1960, Philip conseguiu, com a ajuda de advogados, adicionar o sobrenome Mountbatten-Windsor ao nome dos descendentes de linhagem masculina do casal real, que não possuíssem títulos reais. No dia 2 de junho de 1953, Elizabeth foi coroada numa cerimônia organizada por seu marido.
A cerimônia aconteceu na Abadia de Westminster e foi televisionada pela primeira vez, com exceção da parte da unção e da comunhão. Durante o seu reinado, Elizabeth II governou o Reino Unido, formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Também é chefe de Estado da Commonwealth, formado pela Comunidade das Nações. Após a coroação, a nova família real passou a residir no Palácio de Buckingham. No período de 6 meses, entre 1953 e 1954, a rainha e seu marido embarcaram numa viagem pelo mundo. Nesta turnê, Elizabeth II se tornou a primeira monarca a visitar a Austrália e Nova Zelândia, e durante suas viagens multidões se reuniram para vê-la. Durante o seu reinado, Elizabeth realizou muitas visitas oficiais a vários países, sendo a chefe de Estado que mais viajou em toda a história. A rainha era amada por muitos, mas ela sofreu atentados contra sua vida. O primeiro aconteceu em 1981, enquanto desfilava com seu cavalo. Um jovem teria atirado tiros de festim em direção à soberana. Elizabeth não ficou ferida, mas teve que controlar o seu cavalo, que ficou assustado pelo barulho. O segundo atentado aconteceu no mesmo ano, quando a rainha estava de visita à Nova Zelândia. E enquanto a monarca desfilava em um automóvel, Christopher John Lewis, de 17 anos, pegou uma espingarda e apontou para a rainha. O disparo falhou. No dia 9 de junho de 1982, aconteceu algo inusitado. Michael Fagan invadiu o quarto da soberana. Elizabeth II permaneceu calma, conversando com o intruso, enquanto ele estava sentado na beira de sua cama. Elizabeth conseguiu realizar 2 chamadas para a central de polícia do palácio, e depois de 7 minutos, os policiais chegaram em seu quarto e prenderam Michael. Em um discurso no dia 24 de novembro de 1992, para marcar os 40 anos de sua ascensão ao trono, Elizabeth II intitulou o ano de 1992 como Annus Horribilis, em decorrência dos divórcios de seu filho, Príncipe Andrew, Duque de York, com sua esposa Sarah Fagan, e de sua filha Anne, a princesa real, que divorciou-se de seu marido Mark Phillips. Em novembro de 1992, um grande incêndio atingiu o castelo de Windsor, algo que devastou a rainha. As imagens de artigos de luxo sendo salvos do incêndio fez a riqueza da família real ser exposta em rede nacional. Em meio às críticas, a rainha Elizabeth concordou em pagar impostos sobre a sua renda privada. E para piorar ainda mais a situação da monarquia, o príncipe Charles e a princesa Diana se separaram formalmente em dezembro de 1992. Nos anos seguintes, revelações íntimas do casal ganharam as manchetes dos jornais. Sem saída, Elizabeth II autorizou o divórcio dos dois em 1996. Em 31 de agosto de 1997, um ano depois do divórcio, Diana faleceu em decorrência de um acidente de carro em Paris. Quando aconteceu o acidente, a rainha estava de férias com seu marido e netos no castelo na Escócia. Ao saber da morte de Diana, a monarca e o príncipe Philip decidiram permanecer no castelo para preparar William e Harry para levá-los ao funeral de sua mãe e apoiar os netos diante do assédio da imprensa. A decisão da rainha em ficar reclusa com sua família em seu castelo foi mal vista pelo público. Com a pressão do povo, Elizabeth fez uma transmissão ao vivo para o mundo ao voltar para Londres no dia 5 de setembro, um dia antes do funeral de Diana. Na transmissão, a rainha expressou sua admiração por Diana e compartilhou seus sentimentos como avó, ajudando os netos William e Harry neste momento tão difícil. Após a transmissão, grande parte da hostilidade pública contra a rainha desapareceu. Nos últimos anos, apesar da idade avançada, Elizabeth se manteve ativa em seus compromissos reais, o que incluía uma rotina de reuniões e encontros.
além da participação em eventos e apoio a cerca de 600 organizações de caridade. No dia 9 de abril de 2021, faleceu o príncipe Philip, poucos meses antes de completar 100 anos de idade. Os dois foram casados por 74 anos. O funeral, em meio à pandemia da Covid-19, precisou ser realizado por conta de protocolos sanitários estabelecidos, e a rainha foi vista sentada sozinha dentro da igreja para se despedir de seu companheiro que viveu ao seu lado por 7 décadas. No dia 6 de fevereiro de 2022, com 95 anos, a Rainha Elizabeth II completou 70 anos de reinado e comemorou seu jubileu de platina. Vários eventos foram realizados para festejar a data tão aguardada. As celebrações aconteceram especialmente no mês de junho, entre os dias 2 e 5, com a presença dos membros da família real. A Rainha Elizabeth faleceu no dia 8 de setembro de 2022. O Palácio de Buckingham anunciou que a rainha estava sob supervisão médica no Palácio de Balmoral. Membros da família foram chamados para ficar com ela e horas depois sua morte foi confirmada. A Rainha Elizabeth II foi um exemplo de força e tradição da Casa de Windsor, trabalhando até os últimos momentos de sua vida, mesmo com o estado de saúde debilitado, sendo um exemplo para as próximas gerações dos monarcas britânicos. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!